Novamente, seja você muito bem-vindo ao meu canal. Iniciando aqui essa etapa de trabalho, hoje eu quero trazer ao meu público algumas explicações acerca dos acontecimentos. Lembrando que eu prometi que no próximo vídeo, seria eu estar falando sobre as conspirações. Então vou deixar isso talvez para o vídeo de amanhã ou da semana que vem. Ontem eu gravei o vídeo 129 e aconteceu aí algo inusitado. Porque durante, a minha explicação, eu acreditei piamente que as imagens estavam sendo transmitidas. E não sei por que motivo foi interrompida a transmissão das imagens. Eu fiz algumas pesquisas, no Google para saber como não mais permitir esses erros e eu acabei não encontrando nada. Infelizmente, no momento, eu não consigo editar o vídeo. Por quê? Porque como a minha fala, seguido de imagens, foi até 1h30, e após as outras falas, na totalidade de 3h20 de vídeo, eu gostaria de editar. Ou seja, a partir de 1h30, eu gostaria de trazer as imagens dentro da minha explicação. Fiz também uma pesquisa muito breve na internet para baixar alguns editores. Li alguns tutoriais, aprendi um cursinho rápido pela internet, só que eu não consegui realizar a edição do vídeo. Mas acredito que você que ouviu o vídeo 129 e depois foi ver o vídeo 130, você pôde entender aquilo que eu estava falando, correto? Mas eu vou contar aqui agora um outro fato que aconteceu. Fato esse que eu já tinha até mesmo dito no vídeo 129, que de uma forma ou outra eu iria ser chamado a atenção, e de fato fui chamado a atenção, logo depois que acabei de gravar o vídeo ontem, que foi o vídeo 129, algumas pessoas disseram, dessa falha que eu acabei de reportar, quanto às imagens que não apareciam, e eu fui saltando o vídeo e vi que realmente as imagens tinham interrompido a execução delas. Aí o que eu fiz? Todos os procedimentos que aqui acabei de narrar. Quando foi hoje, por volta ali das 13 horas da tarde, que é o horário que eu costumo entrar em meditação, e ali eu comecei a me esvaziar, ali eu comecei a me perdoar, e ali eu comecei a pronunciar a chave de grande valor, que é dizer que hoje um grande milagre vai acontecer na minha vida e que novidades irão me alegrar, e por essas novidades me alegrar é que os meus dias serão repletos de felicidade. Daí, dado a minha meditação, eu comecei a sentir a presença da manifestação deles. E para mim dizer aqui como é, detalhadamente, eu não vou ter palavras e muito menos sabedoria para poder me expressar. Não vou conseguir me expressar. Mas uma das manifestações que acontece, que eu já falei para você, que é meu ouvinte, é que tudo que está à minha volta perde a gravidade. Ou seja, copos flutuam, pano de mesa flutua, cadeira flutua, tudo que estiver próximo a mim, não por mim, mas por eles, perdem a densidade de espaço-tempo gravitacional. E ali eu escutei
a voz firme de Agnichet falar comigo, e ela me dizia que aquilo que eu tinha feito no vídeo 129, de fato, não era para mim explicar da maneira que do qual eu estava explicando. Ela puxou ali a minha orelha, no modo de dizer, com um jeito carinhoso dela, sempre me exortando, me edificando e me consolando. E ali eu me arrependi amargamente das coisas que haviam falado. Por quê? Lembram que eu li um trecho do livro do Codex Serafinus? Pois então, naquele momento ali, lembram que eu falei para vocês que eu comecei a me sentir mal porque eu não deveria falar, eu não deveria me expressar da maneira que me expressei? Tanto é que o cachorro da vizinha, que sempre escuta eu gravar os hangouts, porque eu faço isso de porta aberta, janela aberta, e ele sempre fica virado para mim. E ele fica em cima ali do muro me olhando. Ele fica ali caladinho, mas quando há umas manifestações errôneas, ele me desperta nesse sentido. Para você que é meu ouvinte, pode parecer loucura eu dizer isso, mas eu fui agraciado com o dom de entender a linguagem de qualquer espécie animal. Ainda que para você que é meu ouvinte seja loucura, seja fantasia, seja hipocrisia, seja mentira, seja falcatrua, como eu sempre digo, para mim não importa, mas é o que acontece. E dado a isso, a Agnichet veio a mim, conforme estou dizendo, e pediu para que isso não se repetisse. Pediu para que, quando eu fazesse ou falasse o meu trabalho, eu somente narrasse os acontecimentos da figura, da gravura, mas nunca lê o texto. Aí o que aconteceu? Eu li um pedacinho que vocês me são testemunhas, e na mesma hora, eles, já sabendo que eu ia acabar me enrolando todo e dizendo aquilo que não havia de dizer, que por enquanto está selado, eles já antecipadamente não permitiram que as imagens se passassem. E ali, como você, que é meu ouvinte, minha testemunha, eu sempre consegui rolar as imagens durante o meu Hangout, que é uma experiência nova que eu descobri com o compartilhamento das imagens durante a minha fala, e isso me trouxe maior felicidade, porque até o lançamento do site, onde eu vou estar ali no meu estúdio, gravando todos os dias, com auxílio de pessoas que realmente entendem a questão da internet, e como hoje é feriado, eu não consegui entrar em contato com as pessoas que conheço, que poderiam editar esse vídeo para mim, mas, por causa dessa exortação, eu optei por não editá-lo, por deixar como está, anexado ao vídeo 130, que traz aí uma alusão da minha explicação a partir de 1h30 do vídeo 129. A Agnichet, com a sua voz, em audível voz, do mesmo jeito que você aí, meu ouvinte, está me ouvindo, veio falar comigo que eu não deveria mais trazer as interpretações, principalmente nesse livro Codex Serafinus, porque são chaves alfabéticas, conforme eu disse para vocês, de grandíssimo valor e poder, que, combinadas, a simbologia e a chave de Zamaniel faz prosperar a maravilha, o prodígio e qualquer milagre que seja. Certo? Dali, eu, após ouvir a exortação de Agnichet, ela se retirou com a sua voz. Eu fiquei ali me culpando,
O meu dia hoje não foi um dia bom, porque eu me culpei pelas coisas das quais eu falei, porque não deveria ser falado, né? E eu errei, trazendo ainda que fosse minimamente uma interpretação básica daquilo que é um grande mistério, certo? A Gnachete, então, se retirando com a sua voz, as coisas voltaram ao lugar de onde estavam. E ali eu tentei me comunicar com os outros, porque ao meu entendimento, baseado no desespero de ter desrespeitado uma lei, certo? Que tanto eles me pediram, e olhem que foi somente alguns trechinhos que li, não foi tudo. Mas isso trouxe uma grande responsabilidade em cima daquilo que eu falo. Por isso que aqui eu me tropeço muito nas palavras, erro bastante o português, porque eu tento minimizar verbalmente a minha interpretação, ainda que eu queira que você a entenda por completo. Correto? E no momento ali que eu estava muito incomodado na data de hoje, já ali por volta das 15 horas da tarde, lembrando que a Gnachete esteve comigo em audível voz às 13 horas, quando foi ali por volta das 15 horas, eu vi várias esferas do tamanho dessas bolas de beisebol, e não eram esferas de energia, eram esferas, são esferas físicas, metálicas. Quando eu vi aquilo no céu, eu contei a quantidade de 28 esferas. E aquilo ali fez com que a minha centelha se acendesse mais. E eu acreditei que naquele momento, mesmo não estando preparado, eu iria partir para algum lugar. Só que não aconteceu isso. Correto? Não aconteceu. Naquele momento, de uma das 28 esferas, sendo que todas são do mesmo tamanho, veio um feixe de luz muito fino na altura da minha testa. E ali eu pude ouvir nitidamente dentro, já não em audível voz por fora, mas por dentro da minha mente, em audível voz, a voz de Agar, certo? Que é esse personagem aí que está na sua tela, e lá no site você vai ver como ele verdadeiramente é. Então Agar, ele veio e disse assim, olha, nós sabemos que foi um deslize, mas também nós sabemos da aflição que aconteceu dentro de você, principalmente por nós vermos em você o desejo absoluto de ajudar a sua própria espécie, fazendo com que o impossível se torne possível. Acá me orientou para que eu devesse me retirar para o meu quarto, para ele continuar falando comigo, para que as pessoas ali não percebessem que eu estava entrando em êxtase, porque a presença deles é uma presença tão boa, tão pura, tão viva, tão eficaz, que novamente aqui eu vou dizer para vocês que eu não vou ter palavras para poder dizer a vocês. Então eu desci da parte de lazer aqui da República, vim para o quarto, estava pensando em ir para casa, porque lá seria até melhor para mim, vamos dizer, para mim relaxar mais. Mas eu optei por ficar aqui, e ficando aqui, eu estaria rodeado de pessoas que poderiam me distrair por algum momento, por algum jeito, para que eu não me sentisse tão culpado, porque para mim foi uma condição e uma situação muito ruim.
se é que você me entende, para você ver o grau de responsabilidade que eu tenho em falar, certo? Então, quando eu abri a porta do quarto, que no caso eu aluguei para estar perto dessas pessoas, e algumas pessoas, inclusive, já veio aqui me visitar, como também foi lá em casa me visitar também. Naquele momento, eu comecei a sentir uma presença muito, muito diferente dentro do meu quarto. Mas um diferente para o lado bom, certo? Então Akar, ele continuou falando comigo, já não mais em audível voz, dentro da minha mente, mas sim em audível voz externamente, que é do mesmo jeito que você aí está me ouvindo através da fonética e do grave do meu som, né, das minhas palavras. E ali ele me deu algumas diretrizes para que eu devesse seguir, me dizendo para não me culpar tanto assim, porque isso não seria bom para mim, porque ele estava vendo que de fato a minha centelha estava triste. Então o engraçado é que todos eles, que são os principais, todos eles tiveram ali na responsabilidade o desejo de estar comigo naquele momento onde eu me culpei, que foi na data de ontem para hoje, conforme mencionei no vídeo 129, desculpa. E ali, quando ainda Akar estava falando comigo, também Arnetoliel, ele se achegou junto a Akar, e eu quero afirmar aqui que eu não estava vendo eles fisicamente, mas eu estava os ouvindo, né? Ouvindo eles. É como se no quarto ou no ambiente qualquer tivesse caixas de som ocultas e eu ouvindo o áudio dessas caixas, para você entender como é tão fantástico e tão real, certo? E Arnetoliel, ele veio e me trouxe uma palavra, né, uma palavra de conforto também, dizendo para mim não me culpar, porque o certo, às vezes, como eu vou dizer para vocês, o que ele quis dizer é o seguinte, que o certo, para trazer o certo, em muitas das vezes, tem que ser a fio de responsabilidade. O que quer dizer com isso? Que o certo, ele tem que ser puro, ele tem que ser correto. Mas o certo, ele tem que ser empregado no momento certo. Então a parábola que Arnetoliel usou para o meu entendimento começou a amenizar e foi amenizando esse sentimento de culpa que eu estava carregando. Tanto para vocês verem a responsabilidade que é andar passo a passo com eles, respeitando o ensinamento deles, a fim de que de pouco a pouco as pessoas que ouvem irem aprendendo com decência e com responsabilidade aquilo que é certo. Então ali, tanto Akar como Arnetoliel se retiraram, né? E eu já senti ali muito mais paz, muito mais conforto, muito mais vitalidade. Eu sentia o meu corpo arrepiando em todos os momentos. E eu deitei na cama. E isso já era por volta das 17h15, 17h20 da tarde. Lembrando que aqui na região sudeste é horário de verão, né? E o tempo aqui hoje, como ontem, ele está nublado e muito frio e chovendo. E ali, eu deitado olhando para o teto, eu comecei a sentir aquele cheiro de jasmim. E eu ouvi um riso. E quando eu ouvir o riso, ao ouvir o riso,
quando eu, olhando para o teto, olho para o lado de uma forma surpreendente, eu vejo aí o nosso querido Atilio fisicamente, em carne e osso, do meu lado. Quando eu olhei para ele, o meu corpo todo começou a tremer, da cabeça à planta dos meus pés. Foi como se dentro de mim não houvesse ossos, porque o meu corpo ele ficou todo flácido, ele ficou sem jogo, sem movimento. Quando Atilio veio, e olhando para mim com aquele olhar doce, que representa um pouco dessa imagem que está aparecendo para você, ele disse para mim assim: todos na federação e na confederação estão cientes da sua fala. Todos. Todos estão cientes. Principalmente a grandiosa família construtora, detentora do alfabeto, que do qual você narrou. E ele olhando para mim, ele perguntou por que eu me culpava tanto. Por que eu me culpava tanto? E eu ali, neutralizado pela presença dele, por aquele aroma que estava emanando dele, que é algo assim surpreendente, como emana também dos outros, e cada um tem a sua particularidade. Ali, ele disse para mim assim: vem comigo, vem comigo. Com a mãozinha dele, ele colocou a mão na minha testa e pediu que eu fechasse os olhos, e eu fechei. Quando eu recobrei a minha visão, após ter fechado os meus olhos e abrir os meus olhos, eu fui levado em um lugar fisicamente, não foi através de projeção astral, foi fisicamente, tá? Porque eu não saio em projeção astral. Eles me colocaram, me transportaram em um lugar todo plano. Esse lugar, gente, imagine uma planície como se fosse uma plantação de trigo, só que o que estava ali plantado não era trigo, mas só para você ter uma alusão. Então imagine essa planície como se fosse uma plantação de trigo. E ali eu olhei para o céu e vi 2 arcos. E quando eu olhei para o meu corpo, eu estava com a mesma roupa, então eu tive a certeza que ali não era uma projeção da minha mente ao lugar que eles queriam, mas sim tinha ido fisicamente. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: Atilio, onde é esse lugar? Esse lugar, ele me disse assim: aqui é onde você ainda não conheceu e está conhecendo agora. Este é um paralelo da realidade do mundo. Esse é um lugar paralelo dentro do núcleo Lópede. Recentemente nós fomos observadores do seu ensinamento sobre o eixo Tember, ou Tamber, tanto faz. E quando ele disse isso, eu me lembrei do ensinamento que tive em relação ao núcleo Lópede, que é a centelha de vida de cada planeta, e o eixo Tember, que são as portas de diretrizes de energias positivas de densidade máxima e de dimensões máximas. E naquele momento, Atilio me levou nesse paralelo, dentro desse campo de energia físico, e ali, pela primeira vez hoje, em 11 anos de contato, viajando por vários corpos planetários diferenciados, acreditando você ou não em corpo físico, eu nunca soube ou estive
em um lugar como esse. Quando eu estive em Urano, quando eu estive em Netuno e em Plutão, e os meus vídeos estão aqui a partir do vídeo 21, e você, se quiser, pode ir lá olhar. Para esses planetas, eu disse a vocês que são 2 planetas dentro de um. Quem ouviu vai se recordar disso. E ali eu atravessei os arcos tecnológicos que me levou à matriz verdadeira do eixo do mundo dentro do mundo. Tanto é que eu coloco lá no título, um mundo dentro de outro mundo. Quem ouviu vai se recordar. Então a Tilil trouxe isso na minha memória e eu perguntei a Tilil se eu estava dentro do outro mundo de Eleap. E ele disse que não, porque Eleap só tem uma única face, que é a face diretriz da criação. Não uma face de paralelos proporcionados por conversões de energias em tecnologia e matriz Lopt com o núcleo Tember e o núcleo Tember com o núcleo Loped em uma matriz tecnológica de conversão de energia, que cria um mundo dentro de outro mundo. E ele me disse que isso não era o caso de Eleap, mas que ali era um paralelo onde somente poucos podem entrar. Eu perguntei para ele assim, Tilil, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar belo, grandioso? Ele falou comigo assim, você está no centro de vida de Eleap. Tudo que vê é os pensamentos de fluxo de Eleap. Então, naquele momento, eu entendi que, de fato, eu estava em uma região celestial dentro de Eleap. E eu falei assim, como esse núcleo de Eleap, Loped, sendo que eu já vi o núcleo Loped, que é uma centelha colossal, que na verdade é um sol, dentro do próprio planeta, que mantém a energia e o fluxo dimensional, gravitacional e expansivo do mesmo. Então, me fazendo essa pergunta, a Tilil olhando para mim e sorrindo, ele falou comigo assim, o que você cria na sua mente? Eu disse para ele, pensamentos. E quando eu disse para ele isso, ele olhou para trás de mim, e quando ele olhou para minha retaguarda e sorriu, a uma distância aproximadamente de 10 metros, ali estava Zamaniel, sorridente, vindo em minha direção. E do nada, eu também vi Mereconoab, Armetoliel, Agnachete e Aká romperem as dimensões, as densidades, para se encontrar comigo dentro dos pensamentos de Eleap. Eu nunca tinha ido lá. E quando eu olhei para eles, Zamaniel, ele falou comigo assim, responda o que o sacerdote príncipe Atilil te perguntou. Eu disse para ele assim, no meu pensamento eu crio a minha realidade e aquilo que eu quero. Ele disse, poderia ser diferente com Eleap? Quando ele falou isso, eu lembrei daquilo do qual eu fui ensinado, tanto por Eleap quanto por todos eles, que Eleap está passando por uma grande transformação e que Eleap está se ajeitando para que assim ela possa receber uma nova civilização para um futuro próximo, conforme já mencionei, inclusive quando eu falei do projeto Ideodara.
Aí eu pude compreender que ali já eram os pensamentos materializados do que o próprio planeta quer para ele mesmo. E quando eu olhei para a Gnachete, eu lembrei dos mundos dos quais ela me levou. E nesses mundos eu via naves colossais em formatos de caramujo, rodas colossais purificando a água do oceano, e via ogivas de sementes sendo lançadas para cultivar a expansão vegetal de todo um corpo planetário após ele passar pela terraformação. Quem ouve os meus vídeos, lá no comecinho eu falo disso. E quem ouviu o meu vídeo, onde eu narro eu e a Gnachete, vai se lembrar disso, vai se recordar disso. Onde eu dou detalhadamente como são terraformados os novos planetas, dos quais são criados pelo Criador Pai Celestial e pela Criadora Mãe Celestial, e dado o espírito gratuito do Criador deste céu, deste plano, dessa densidade. Então eu vi que eu estava dentro do pensamento do planeta Eleap, conhecido por toda a humanidade como sendo o planeta Terra. E ali eu vi não só a beleza naqueles arcos que controlam o espírito de Eleap, que amenizam o sofrimento de Eleap, mas eu vi a Gnachete, Arnetoliel, Atilil, Aká, Mereconoab e Zamaniel ali. E ali, eles estando, eu pude ver o céu dos pensamentos de Eleap se mudarem, alterarem, proporcionando diante dos meus olhos um ambiente no céu multicor. Aí eu pude entender onde eu estava. E quando eu olhei para eles, todos eles me cercaram, fizeram uma roda ao meu redor e olhavam para mim. E todos eles, principalmente Zamaniel, ele disse assim: muito obrigado por ter mostrado às pessoas o que de fato aconteceu. Eu olhei para a Gnachete, ela sorriu e disse que tinha muito orgulho de mim, como todos eles também falaram. Mereconoab simplesmente olhou para mim, e quando ele olhou para mim, ele disse assim: por que as pessoas, ao invés de indagar, não procuram enxergar a verdade que está diante dos seus olhos? Eu ali, encantado com o pensamento de Eleap, já materializado, porque ele é físico e ele vai ser trazido para essa realidade naquele grande dia. Eu ali, fisicamente, tanto com Mereconoab, como com Zamaniel, como com Atilil, Aká, Arnetoliel e a Gnachete. E naquele momento ali, nenhum deles me culpou. Mas todos me trouxeram uma palavra de consolação. Todos. Todos, todos, todos. E a partir daquele momento, eu olhei para mim e prometi para mim mesmo que eu iria, dentro do possível, pensar muito e muitas vezes para que eu não viesse mais deslizar nas minhas palavras
para que eu não pudesse me culpar depois por algo de errado que eu havia feito. Quando eu mostrei todos os símbolos para vocês, em nenhum momento eu ensinei como unificar essa simbologia. E quando Atilio me trouxe de volta e eu voltei, e quando eu voltei, eu não estava mais no meu quarto. Eu fui deixado na cozinha. Quando eu vi aquele clarão e o clarão desaparecer e eu vi a cozinha, eu me preocupei em saber se tinha alguém ali em volta. Eu fui na lavanderia, eu subi no andar de cima, eu desci e não tinha ninguém.